Boa noite, gente. Tudo bom? Então, agora, 19h30, eu já tinha deixado uns minutinhos antes a gravação iniciada, para a gente não perder nenhum momento da aula, né? Porque eu também disponibilizo esse link para vocês. E o tema da aula de hoje, então, a gente vai continuar falando sobre funções. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre funções. Na sequência do nosso livro-texto, capítulo 6, fala sobre função constante e função afim. Essencialmente, a gente vai focar em falar em função afim, mas não vamos deixar de comentar brevemente o que é uma função constante. Então, o capítulo 6 fala sobre função constante e afim. Então, esse é o tema, tá? Antes, então, de iniciar propriamente a aula, eu queria só, então, deixar uma observação. Eu imagino que as coordenações já tenham orientado vocês ou algo do tipo. Semana que vem, então, tem evento aí do IFG, do Simpex, do Seminário de Iniciação Científica. Todos esses eventos acontecem de manhã, tarde e à noite, então chegou um e-mail essa semana com a ordem que a gente liberasse as aulas para vocês poderem participar desses eventos, tá? Então, não é que eu vou faltar nem nada, a frequência de vocês, inclusive, é condicionada a participar de alguma atividade, tá? Então, eles pedem que os professores incentivem os alunos a participar das atividades. São 3 eventos simultâneos, então, assim, certamente tem algo ou algum tema lá que interesse a um de vocês, então, essa semana é para isso, tá? Mas as atividades assíncronas ainda estão liberadas. Eu tenho em débito com vocês uma aula e uma outra aula do Marcos. Então, na semana que vem, eu vou deixar um link de uma aula assíncrona, tá bom? De um conteúdo assíncrono de funções quadráticas, que é o capítulo seguinte. Esses capítulos são todos curtos. Então, eu faço normalmente uma aula dessas de 45 minutos, dá um capítulo. Em uma aula normal, daria para fazer mais do que um, né? Então, assim, no decorrer da semana que vem, eu vou deixar para vocês, então, o link de um vídeo falando sobre funções quadráticas, tá bom? Eu peço que fiquem atentos, porque então semana que vem é 4, na outra semana é 11. Dia 11 é quando abre, se vocês olharem lá no Moodle, abre o período para vocês responderem o questionário avaliativo 01, tá? Entre os dias 11 e 16 do 2. Qual que é o conteúdo dele? Então, é o conteúdo da aula passada, funções, é o da aula de hoje, funções afim, e é o desse vídeo que eu vou deixar gravado para vocês, funções quadráticas, tá bom? Então, eu recomendo que vejam o vídeo. Se vocês olharem lá no Moodle, as atividades são enumeradas, 1, 2, 3, 4, e tem o nome. Você tem que abrir nessa sequência para poder abrir a atividade seguinte. Vocês vão ver que até antes da aula de hoje, a gente estava na atividade 10. Isso mesmo, 10. E enquanto que a prova, né, o questionário avaliativo é a atividade 15. Nesse meio aí tem a lista de exercícios da aula de hoje, que é a atividade 11, tem a aula e o print da aula, então 12 e 13, e tem a gravação que eu vou disponibilizar para vocês, que é a 14, tá bom? Então, fiquem atentos e não deixem de fazer essas atividades, para que entre os dias 11 e 16 vocês possam realizar tranquilamente responder esse questionário avaliativo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu vou aproveitar o embalo e vou já iniciar o conteúdo, tá? Agenor, me desculpe, mas eu não entendi sobre o questionário avaliativo. Eu fui olhar meu sobrinho aqui rapidinho e tirei os fones e não escutei, só peguei o finalzinho. Então, o questionário avaliativo ele vai ficar aberto entre os dias 11 e dia 16, né, entre 11 do 2, perdão, e 16 do 2. O conteúdo que eu falei aqui, os temas, né, que compõem esse questionário, então, a aula passada, a aula de hoje, e mais essa atividade que eu vou deixar no decorrer da semana, esse vídeo que eu vou deixar no decorrer da semana, que é sobre funções quadráticas, tá bom? Aí eu pedi que acompanhem o Moodle para que não fiquem no prejuízo de conteúdo, porque esse vai, em uma das aulas que eu preciso repor, né, essas aulas que eu preciso repor
precisam ser feitas de maneira assíncrona, e as chefias, as coordenações liberaram atividades assíncronas na semana que vem. Então, eu vou gravar o vídeo e vou deixar lá na sala do Moodle de vocês, para vocês assistirem e complementarem o conteúdo da prova, tá bom? Professor, boa noite. Ok. Boa noite. No caso, essa lista de exercícios está aqui no Moodle que eu estou olhando aqui, a gente não consegue abrir agora, não? Não, porque assim, ela é Está depois restrito aqui, escrito restrito, tudo restrito. Ela é depois, porque assim, ela já está pronta, ok? Mas ela é baseada no conteúdo da aula de hoje. Então, eu vou botar o link da aula de hoje da gravação e o print dessa tela que vocês estão vendo. Assim que vocês abrirem esses 2 itens, você pode abrir a lista de hoje, tá bom? É por isso que ela está travada ainda, porque eu ainda não passei esse conteúdo. Se fosse no aula normal, a gente chegava com a lista impressa e entrega na mão dos alunos, da aula, e ao final da aula os alunos podem tentar resolver a lista, né? Então, eu só deixei bloqueado, senão o aluno fica, nossa, eu não vi isso ainda, o professor já está passando, então eu faço o contrário, né? Já deixei lá postado com antecedência, mas eu só libero ela assim que acabar essa aula, tá? Porque 16 é feriado também, né, de fevereiro, né? Nem sabia que é feriado, mas... É carnaval. Eu sei, mas assim, começa entre o dia 11 e 16, né? Ok? Então, eu vou iniciar falando sobre função constante. O que é uma função constante para a gente? Então, nós estamos estudando funções que ou saem dos números reais ou de subconjunto dos reais e vão para os reais. Uma função é constante se o valor dela para todo número x dá sempre o mesmo resultado, dá sempre c. Esse c é um número real. Ok? Então, exemplo de uma função constante. A gente não vai gastar muito tempo nisso. Mas, por exemplo, f de x igual a 2. Não importa qual seja o valor de x aqui dentro, o resultado sempre é 2. Ou, sei lá, f de x igual a 3. Então, exemplo A, exemplo B. São exemplos de funções constantes, ok? O que tem de comentários sobre ela? Então, sobre o gráfico de uma função, vamos só recordar o que é o gráfico de uma função. O que é o gráfico de uma função? É um subconjunto que é formado por pontos da seguinte maneira. Então, assim, vamos imaginar que a gente tem f de a e b em uma função, onde y seja f de x. O que é o gráfico dessa função? A definição do gráfico de uma função é o seguinte. É o conjunto de todos os pontos do plano, estou chamando de g de f, então gráfico da função f. Então, são os pontos do plano que tenham coordenadas x e y, onde esse y seja f de x. Okay? Então, por exemplo, imagine que a nossa função seja 2x, um exemplo. Qual é o gráfico dessa função? A gente faz o esboço do gráfico, a gente vai falar lá na frente, mas ele é constituído, né, quando a gente representa o esboço de todos os pontos do plano, ok? Mas ele é dado por todos os pontos x e y, onde o y é 2x. Aí você pode melhorar essa notação, deixar então, são os pontos x no lugar de y, 2x, onde esse x é um número real. Okay? A gente vai aprender no decorrer da aula de hoje que gráficos de funções afins são retas. Okay? Em particular, vou pegar aqui de amarelo, por exemplo, esta é a reta y igual a 2x. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 4. Ok? Então, esse é o exemplo. Essa retinha de amarela é a representação gráfica, né, geométrica, desse conjunto que a gente denotou aqui. Ok? Então, o gráfico de uma função afim, ou perdão, de uma função constante, ele é uma coisa sem emoção, ele é uma reta onde todos os y sempre vão ter o mesmo valor. Ou, no caso da letra A, são 2, ou são 3, no caso da letra B, de modo geral, é um Czinho. Okay? Então, o que é o gráfico de uma função constante? Se nós temos uma função
dada por f de x igual a um número constante, o gráfico dela, o gráfico é o conjunto de todos os pontos do plano, x e y, onde o y vale c. Ou a gente pode, então, reescrever. Então, são todos os x e c, onde x é um número real. Se a gente monta o gráfico, pensando aqui, vou fazer no exemplo, certo? Exemplo. Qual é o gráfico da função y igual a 2, ou f de x igual a 2? O nosso czinho vale 2. Se eu montar um plano cartesiano aqui, então, nós temos o eixo x, o eixo y. Qualquer que seja o valor de x, a nossa função resulta em 2. Então, vamos imaginar que o 2 esteja aqui. O gráfico dessa nossa função, ela é uma retinha horizontal, paralela ao eixo x, que passa pelo número 2. Esse é o gráfico da função y igual a 2, ok? De modo geral, o que é o gráfico de uma função constante? O gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Vamos destacar isso aqui, então, paralela ao eixo x, passando pelo número c. De amarelo aqui a gente tem um exemplo, né? Então, assim, o gráfico de uma função constante é a reta de amarelo que passa pelo número 2, ok? Então, esse é o gráfico de amarelo. Aqui, o conjunto, né? Se a gente pensar assim, a notação só, como eu apresentei lá para trás, para vocês, é o quê? É o conjunto de todos os x e o y é 2, onde x é um número real. Okay? Não importa qual seja o valor de x, o y é 2, tá bom? O conjunto imagem dessa função, ou seja, todos os valores onde a nossa função está chegando, no caso, é só o próprio 2. Então, a imagem da função, nesse caso, é o número 2. De modo geral, aqui para uma função constante, a imagem dela é o número c. Ou seja, qualquer que seja o x, o seu y sempre está resultando em c. Aqui, por exemplo, resultando em 2. Esse, então, era só um comentário, porque a gente, quando formos estudar cálculo 1, nós vamos trabalhar com alguns tipos de funções, e aí alguns casos recaem, por exemplo, limite de uma constante. Então, a gente está falando do limite de uma função que é constante, e é isso. Mas, de modo geral, essa parte, às vezes, pode até ser suprimida. Eu resolvi só passar uma pincelada rápida para falar assim, ó, a gente não vimos esse tipo de função, ok? Mas o que interessa mesmo para a gente, então, pensando em conteúdo, é o que a gente vai falar a partir de agora, que é sobre funções afim. E o que é uma função afim para a gente? Então, são funções do tipo ax mais b, onde a e b são números reais. Então, exemplo de uma função afim que a gente vai ver. Por exemplo, 2x mais 1, 3x mais 2, coisas desse tipo que a gente está interessado. E aí a gente vai ver que o gráfico dessas funções são retas também, tá bom? Mas não são retas que são paralelas ao eixo x. Então, a parte que interessa, função afim. Ok? Nós dizemos, então, que uma função é do tipo afim se ela pode ser escrita da seguinte maneira. F de RR, onde f de x seja ax mais b. Esses a e b's, números reais, ok? Então, isso é uma função afim, a e b, números reais. Exemplo de uma função afim. Exemplo, sei lá, exemplo A. F de x igual a 2x menos 1. Aqui, por exemplo, o A vale 2 e o B vale menos 1. Exemplo B. F de x igual a 3x mais 5. Vamos por 3x sobre 2, por exemplo. O A vale 3 sobre 2 e o B
5, ok? Nem sempre precisa aparecer o B. Então, por exemplo, f de x igual a meio x, por exemplo, ok? Eu não pus nenhum negativo, então menos meio x. E nesse caso, o A é menos meio e o B é 0, ok? Uma observação é o seguinte. Se o A for 0, a nossa função é uma função constante. Então, f de x vale só porque multiplicar por 0 é 0, né? Então, a nossa função f de x é igual a b. É uma função constante. Vocês vão ver que muitas vezes o livro fala assim, né? Que o A é diferente de 0. Na verdade, formalmente, para ser uma função afim, o A não precisa ser diferente de 0. Quando a gente estiver querendo falar sobre uma função afim ser crescente ou decrescente, sobre a sua taxa de variação, então, ser positiva ou negativa, aí sim a gente está referindo ao caso de A não nulo, ou seja, o A diferente de 0, tá? Mas isso não faz diferença não, tá? Uma observação é que quando B é 0, por exemplo, menos meio x, de modo geral, a nossa função fica assim, f de x igual a x. A função é uma função afim, mas ela é também conhecida como uma função linear, ok? Então, é um outro nome, falar assim, ó, se vocês por acaso lerem algum exercício, ou ler algum livro, que está falando, olha, uma função linear significa que ela é uma função afim, onde o bzinho, né, é 0. Então, não aparece ninguém somando ou subtraindo. Mas então, aqui a gente tem alguns exemplos de funções afim, e esses A's e B's aqui, então, ele recebe alguns nomes especiais para a gente. Então, vamos destacar isso aqui de amarelo, por exemplo. Nessa expressão AX mais B, então, vou até puxar para cá. Nossa expressão é f de x igual a x mais b. O A recebe o nome de coeficiente angular, ok? E o B recebe o nome de coeficiente linear. A gente vai ver que graficamente é coeficiente linear porque é este o número onde a função passa pelo eixo x. E o coeficiente angular é que, então, quando ele é não nulo, ele é o ângulo, então, ele é o ângulo que a reta forma com o eixo x, tá bom? Então, na verdade, ele é a tangente do ângulo, por isso que chama de coeficiente angular. Além de coeficiente angular, pode isso também vir escrito como taxa de variação, ok? Da função. Além de coeficiente angular, pode ser também a taxa de variação. A gente viu, então, alguns exemplos. Só para reforçar aqui, nem sempre precisa aparecer x, tá bom, gente? Então, ó, por exemplo, pode vir assim, ó, y igual a 2t menos raiz de 5, por exemplo, ok? Esta é uma função linear. O que é uma função afim? O que é importante a gente entender? É que a potência de x que aparece aqui para a gente, ou da variável, no caso t, é o número 1. Então, aqui, essa é uma função onde o a é 2 e o b é menos raiz de 5, tá bom? Então, mas ainda assim é uma função afim, tá? Não importa se vai aparecer um t, se vai aparecer, sei lá, f, vou chamar de g, um g de m, 2 menos m mais 5, por exemplo, ok? Então, essa também é uma função afim, onde o coeficiente vale menos 1 e o bzinho 5, tá bom? Então, são tipos de funções. Importante a gente entender que a variável aqui é a variável m, a potência dela que está aparecendo aqui, a maior potência é 1. E esse é um caso especial de função polinomial que, se der tempo, a gente vai falar lá no final do curso. O gráfico de uma função afim. O que é o gráfico de uma função afim? Um gráfico de uma função afim. Pelo que a gente comentou ali atrás sobre o gráfico de uma função em geral, então, se a gente pegar uma função f de x igual a x mais b, ok? Essa é a nossa função afim. O que é o gráfico dela? Então, o gráfico dela é o conjunto de todos os pontos do plano, então são os pontos P com coordenadas x e y, aonde o y tem que ser a x mais b. Então, a gente pode pegar e melhorar isso, escrever, então, são os pontos x, o y
AX mais B, esse X é um número real. Isso é a definição algébrica, certo? Geometricamente, a gente pode provar que o gráfico de uma função afim, esse escrito de amarelo, representa uma reta. Significa que quaisquer dois pontos desse plano, que estão nesse gráfico, eles estão necessariamente alinhados. Existe uma única reta que passa por esses pontos, ok? Então, o gráfico de uma função afim é uma reta. Vamos dar um exemplo de... Né, então, fazer essa construção aqui, exemplo. Vamos imaginar que a nossa função seja, então, 2x menos 1. Eu gosto de usar esse exemplo aqui. Como é que eu vou construir... A gente vai ver uma maneira mais rápida já, mas como é que eu, a princípio, construo o gráfico de uma função? Então, o exemplo é construir o gráfico dessa função. A gente pega alguns valores para x e alguns valores para y. Não, pega alguns valores para x, obtém alguns valores para y e monta isso no plano, certo? Então, nós vamos montar aqui uma tabelinha com x e os valores de y, 2x menos 1. Então, por exemplo, se o x é o número menos 2, então quanto vai ser o y? É 2 vezes menos 2, menos 1. Mas, bom, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 1, menos 5. Se o x for menos 1, então, 2 vezes menos 1, menos 1. Então, menos 2, menos 1, menos 3. Se o x for 0, então, 2 vezes 0, menos 1, dá menos 1. Vamos pegar dois valores positivos aí. 1 e 2. Então, 2 vezes 1 menos 1. Então, 2 menos 1 é 1. E 2 vezes 2 menos 1. 4 menos 1. 3. Temos alguns valores. O que a gente está dizendo quando a gente faz isso? A gente está dizendo, por exemplo, que o ponto menos 2 e menos 5, né, quando o x é menos 2 e o y é menos 5, pertence ao gráfico da função. Mas pertencem também menos 1 e menos 3, 0 e menos 1, 1 e 1, 2 e 3, ok? Então, eu vou apagar aqui assim, eu vou dizer que todos eles pertencem ao gráfico melhor para a gente escrever. Estes pertencem ao gráfico da função, ok? Só lembrando, o gráfico da função nesse caso seria quem? São os x e 2x menos 1, onde x é um número real. Isso algebricamente, né? Geometricamente, a gente comentou que, então, ele é uma reta. Vamos fazer tentar fazer um esboço desse gráfico. O que a gente vai falar a seguir é que a gente não precisa pegar esse tanto de ponto igual a gente pegou, porque isso torna o trabalho um pouco chato, né? E aí, uma coisa que a gente aprende da geometria é o seguinte, dados dois pontos, dado 2 pontos, existe uma única reta que passa por ele, tá bom? Se eu sei que o gráfico de uma função afim é uma reta, basta eu escolher 2 pontos, né, que estão no gráfico e, portanto, a reta que passar por esses 2 pontos será a reta que a gente está procurando. Então, simplesmente você precisa pegar 2 desses, não pegar esse tanto igual a gente pegou. Você poderia, claro, ter pego mais ou pego menos para efeito de exemplo no seu caderno, mas então, a gente escolheu 5 aqui. E o que eu estou comentando é que na prática a gente só precisa escolher 2. E os 2 que a gente vai escolher são 2 pontos interessantes. É um onde a função corta o eixo x e a outra onde ela corta o eixo y. A gente chamou zero da função e o coeficiente linear da função. No caso, o coeficiente linear dessa função é o número menos 1. Então, escolho x igual a zero, eu tenho menos 1. Venho aqui e marco o ponto menos 1. Depois eu olho para o zero da função. Com esses dois a gente consegue montar o gráfico. Mas, então, a princípio, a gente monta da maneira que a gente escolheu aqui. Então, quando o x é menos 2, então, vamos imaginar que o x é 0, eu vou contar de 2 em 2 quadradinhos, senão fica muito pequeno a escala até para vocês verem. Então, eu tenho 1 e 2. Aqui eu tenho menos 1 e menos 2. Quando o x é menos 2, o y vale menos 5. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu vou pôr a reta de novo, mas só para marcar até onde eu tenho que passar. Menos 5, ok? Então... Então, quando o x é menos 2, o y é menos 5. Então, a gente tem um ponto aqui, ó, menos 2
e menos 5. Este ponto pertence ao gráfico da nossa função, o gráfico que a gente está procurando. Quando o x é menos 1, voltamos aqui, a gente olha, então o y vale menos 3. Então, menos 5, menos 4, menos 3, está aqui. Menos 1 e menos 3. Pronto. Quando o x vale 0, o y vale menos 1. Então, olha só, menos 2, menos 1. Vou pintar de amarelo, senão fica parecendo que eu não marquei nada. Então, quando o x é 0, o y é menos 1. Quando o x é 1, o y vale 1. Então, 1 está aqui. E quando o x é 2, o y vale 3. Pronto. Então, a reta, o gráfico da nossa função é a reta que passa por todos esses pontos. Vou desenhar essa reta, por exemplo, de amarelo, tá bom? No caso, o gráfico é crescente, né, professor? Isso, esse é crescente. A gente vai ver, é o seguinte, um bom comentário. O gráfico da nossa função afim, ele é crescente quando o A, o coeficiente linear, é positivo. Minha escala ficou meio ruim, peraí. Usar essa mesa aqui é terrível. Olha que eu tentei ainda fazer na escala ajeitadinha. Menos 1 e menos 5. Eu vou melhorar ali, depois eu vou apagar meu desenho. Pronto, vou tentar passar por aqui, que eu pego a maior quantidade possível de pontos. E vou melhorar aqui, então. Vou dizer que aqui é o número 1, senão vai ficar em desacordo. E vamos dizer que aqui, então, é o número 2. Até a vantagem de pegar menos ponto é isso. Mas realmente ela é crescente. A gente vê que a inclinação cresce. Se crescente significa, para a gente já adiantando, é o seguinte. O x aumentou, né, de 1 para 2, por exemplo. O que aconteceu com o y? Passou de 1 para 3, ele aumentou também. Então, crescente significa isso, que se o x aumenta, o y também tem que aumentar. Então, de menos 1 para 0, né, aumentou. O valor da função saiu de menos 3 e foi para menos 1, aumentou também. Então, assim, isso significa ser crescente. Já decrescente, ao contrário, significa que se o x aumenta, o valor do y diminui. Ou se o x diminui, o valor do y aumenta, né? Então, assim, são duas maneiras de se dizer isso, tá bom? Mas, então, esse é o gráfico dessa nossa função. Como eu falei, então, assim, a gente não precisa pegar tudo isso de ponto, e vamos pôr, então, uma observação aqui. Nós sabemos o seguinte, né? Por dois pontos distintos, PTO é pontos, tá bom? Distintos, passa uma única reta. O que significa isso? Significa que quaisquer que sejam dois pontos que você pegou, digamos, aqui e aqui, igual eu marquei no desenho aqui, existe uma única reta que vai passar por esses dois pontos. Não existem duas. Se eu pegar, por exemplo, ponto A, B e C. Então, existe uma única reta que passa por AC, uma única que passa por BC, uma única que passa por AB. Como nós vimos que o gráfico de uma função afim, né, a gente comentou, na verdade, gente, é o seguinte, isso aqui é um teorema, tá bom? A gente pode provar que o gráfico de uma função afim é uma reta, tá? Como é que você prova isso? Você pega três pontos que estão no gráfico da função afim, digamos A, B e C, e você prova que a distância de A até C, ela é exatamente a distância de AB mais BC. E isso só acontece porque estão numa reta. Né? Se você não tivesse alinhado, a distância fosse assim, A, B e C. Não é verdade que a distância de AC é a soma de AB mais BC, ok? Se eles não estivessem alinhados, você formava um triângulo. Isso é possível ser provado, mas assim, a gente está fazendo num curso de menor tempo, então estou só usando como um resultado já, tá bom? Mas isso aqui é um teorema, é possível provar isso. Então, nós sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta, então o que a gente precisa para montar o gráfico na prática? Precisa apenas de dois pontos que estão no gráfico, e aí pega a reta que passa por esses dois pontos, tá bom? Mas quem vão ser os pontos que eu vou escolher? Nós vamos escolher dois especiais, tá bom? Nós vamos escolher o ponto onde o x é zero. Se o x é zero, nossa função, então, f de x é a x mais b. Quanto vai ser o y? O y é o ponto B,
tá bom? Então, é o ponto que tem coordenadas 0 e B, que eu destaquei aqui de amarelo, por exemplo, tá? Está marcado aqui de amarelo. E observe que, graficamente, eu vou marcar, por exemplo, de vermelho aqui no gráfico. Existe um valorzinho aqui, que eu não sei quem é ainda, mas a gente vai comentar, onde a nossa função passa no eixo x, ou seja, onde o y é zero, certo? A gente chama esse ponto o zero da função. Então, o outro ponto é o que a gente chama de zero da função. Qual é o zero da função? O zero da função, então, é o valor de x, ok? Então, o zero da função é um número x, onde f de x ou y, dependendo da notação que você estiver usando, for igual a zero. Aqui, se a gente tem ax mais b, então eu quero ax mais b igual a zero. O x é quem, então? Ax é menos o valor de b, o x é menos b sobre a. Então, o outro ponto que a gente escolhe para poder montar é o ponto que tem coordenadas menos b sobre a e zero. Observe que, quer ver como é que aqui é coerente? Quem é menos b sobre a para a gente, né? Nessa nossa função, o azinho vale 2 e o b vale menos 1, certo? Se eu pego o x menos o valor de b sobre a, então é menos 1 sobre 2. É meio. Observe que até aqui no gráfico, na mesma escala não tendo sido boa, faz sentido, né? Está no caminho entre 0 e 1. É um número menor do que 1. A gente está falando que é um número meio. Se a gente calcular o f de meio, o que vai dar? F de meio é trocar o x por meio. É 2 vezes meio menos 1. 2 dividido por 2 é 1. Menos 1, zerou. Ok? Então, realmente, esse pontinho aqui, que agora eu risquei de azul em cima, é o zero da nossa função. Que número é ele para a gente aqui no caso? É um número meio. Então, na prática, basta a gente escolher esse de azul e esse de amarelo e montar a reta que passa por esses dois pontos, tá bom? Então, quando a gente quer montar o gráfico de uma função afim, a gente precisa o quê? Fazer x igual a zero, então o ponto é 0 e b, e fazer x menos b sobre a, então o ponto é menos b sobre a e zero. O gráfico vai passar por esse ponto que eu risquei de azul e esse 0 e b que eu risquei de verde. Para o exemplo que eu adotei para a aula de hoje, então, o exemplo que era a função y igual a 2x menos 1, eu comentei ali, mas então, se o x é zero, o valor do y é 2 vezes 0 menos 1, é menos 1. Então, é o ponto 0 e menos 1. Passa no coeficiente linear. A outra opção, outra escolha que a gente faz para o x é menos b sobre a. Então, é menos 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. A gente já fez essa continha, tá bom? Então, fica 2 vezes meio menos 1, dá 0. O ponto, então, é meio e 0. Com esses dois pontos, digamos, sei lá, ponto A e ponto B, eles pertencem ao gráfico da função e a gente monta retinho, tá bom? Então, assim, de maneira grosseira, o nosso gráfico seria o seguinte. Estou montando aqui o eixo Y. Montando o eixo X. Então, se aqui duas unidades eu estou marcando como 1, metadinha aqui é meio, né? Então, aqui é meio. Quando é meio, vale 0. Então, meio e 0, está pintadinho aqui. E a outra opção é 0 e menos 1. Então, quando o x é 0, o y é menos 1. Pronto, esses dois pontos determinam a nossa reta. Eu vou pôr num programa que eu tenho que faz gráfico, para vocês verem que realmente trata-se da mesma reta, tá bom? Ó, até a inclinação ficou parecida. Lá no outro lá tinha dado 62, esse aqui deu 61 graus. Vamos pôr de vermelho, por exemplo, aqui. Tá bom? Esse aqui é o gráfico da nossa função y igual a 2x menos 1. Eu, particularmente, prefiro fazer assim, até porque é menos conta. Mas, é claro, você pode fazer desse jeito, tá?
Eu vou parar de partilhar essa tela rapidamente e vou partilhar um onde eu faço o gráfico, para vocês verem que são os dois gráficos, na verdade, são o mesmo, tá bom? Então, eu vou parar a apresentação. Vou apresentar o GeoGebra. Acho que já estão visualizando aí. Ok, então eu vi aqui que estão visualizando. A primeira que a gente fez lá foi o gráfico da função 2x menos 1. Tá bom? Tá aqui, 2x menos 1. Eu fiz ela de verde. Eu vou pôr ela de verde aqui pra gente, tá? Não sei se fica bom para enxergar. Vou tentar deixar assim. Esse é o gráfico da função, então, y igual a 2x mais 1, tá? Só eu pedir para aparecer o valor lá. Então, y 2x menos 1. Depois eu peguei lá dois pontos. Um chamei de ponto A, o ponto que tinha coordenada 0 e menos 1. Olha só, vou até apagar a reta, tá bom? Momentaneamente eu vou apagar a reta. E chamei de B um ponto que tinha coordenadas meio, aqui então ponho ponto, tá bom? Meio e 0. Esses eram os dois pontos nossos. E aqui eu tenho uma opção que eu posso pedir, então, a reta definida por dois pontos. Então, eu tenho aqui a reta dado dois pontos. Ó. Dou o ponto A, o ponto B, ele me dá a reta, tá bom? E lá no desenho eu pus de vermelho, então vou pôr de vermelho aqui para vocês. Se eu pedir a lei dele, aqui o valor, ele me deu isso, é um outro tipo, uma outra maneira de reescrever a equação, mas é a nossa mesma equação, certo? Se eu pedir para aparecer a de verde, olha só, elas ficam sobrepostas. Tá até o 2x menos 1, ok? Esse aqui é chamado, então, equação geral da reta. Esse aqui é equação reduzida. Mas as duas em si é a mesma coisa. Então, eu passei o x para cá e dividi todo mundo por 2, ok? Então, se eu passo o x para cá, ele vem menos 2x. Se eu divido por 2, então fica menos 1x. Aqui tinha um y. Se eu divido por 2, meio y. Se eu divido menos 1 por 2, menos meio y, ok? Mas o fato é que os dois representam a mesma reta, né? Então, montar aquela de verde que a gente montou com bastante pontos, ou montar essa de vermelho, elas resultam na mesma reta. Estão vendo que elas estão sobrepostas, ó. Vermelho sobreposto ao verde. A e B estão na mesma retinha, tá bom? Então, por isso eu prefiro particularmente daquela maneira. Eu vou parar de partilhar aqui para eu voltar lá na minha mesa onde eu estou dando aula, tá bom? Esse número A, que a gente chama ele então o coeficiente angular, ele recebe esse nome de coeficiente angular porque ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, ok? Então, vamos fazer aqui uma listinha com algumas observações. A gente falou do gráfico, mas então, a primeira observação é o seguinte: se nós temos a nossa função f de x igual a x mais b, e aí, bom, a gente conhece dois pontos do gráfico. Então, eu sei um x1 e um y1, um x2 e um y2, ok? Pertencente ao gráfico da função. Aqui, então, eu estou supondo que o a é diferente de zero, tá? Se o x1 e o x2 são diferentes, então, x1 diferente de x2, tá bom? Então, são dois pontos distintos. A gente pode obter esse a da seguinte maneira. E isso a gente, por exemplo, vocês vão ver que vai ser muito utilizado lá em cálculo 1, por exemplo, tá? Então, já puxando a matéria que é a seguinte, então, se x1 e x2 são diferentes, o número a, ele é chamado a taxa de variação, ele é obtido da seguinte maneira.
f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2. Isso também é a mesma coisa de dizer, né? F de x1, y1, f de x2, y2, x1 menos x2. Ok? Por isso ele é chamado, eu escrevi lá no começo da aula, de vermelho, taxa de variação, ok? Então ele é a taxa de variação porque ele pode ser escrito como essa divisão onde a gente chama de taxa de variação, ok? E ele é chamado também de coeficiente angular pelo seguinte. Então, se a gente tem o eixo x e o eixo y, então temos x e y. E temos o gráfico da nossa função está aqui, y igual a x mais b. Eu conheço dois pontos A e B lá. Então, por exemplo, eu sei quem é o A está aqui. Então, x1, y1 está o ponto A. Sei quem é x2 e y2. Tá aqui, então nós temos o ponto A e o ponto B. Eu não escrevi A e B, senão ia ficar poluído, tá bom? Mas é o A e o B. O ângulo que a nossa reta forma com o eixo X é esse ângulo θ aqui, ok? Por semelhança de triângulo, então eu vou pintar de amarelo aqui para parecer um triângulo. Então, aqui nós tínhamos o ponto A, o ponto B, eu vou chamar aqui de C. Nós temos um triângulo ABC, que é retângulo. E por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui é o mesmo, esse ângulo no A é o mesmo ângulo que a reta forma com o eixo X. A tangente desse ângulo é cateto oposto, BC, tamanho de BC, sobre o cateto adjacente, o tamanho de AC. Mas olha só, quem é o tamanho de BC? É a diferença, né? Y2 menos Y1. E quem é o tamanho de AC? É x2 menos x1. Ok? Observe que tanto em cima quanto embaixo está com sinal trocado, né? Ó, aqui era y1 menos 2, x1 menos x2. Eu botei 2 menos 1, 2 menos 1. Mas eles estão com sinal trocado. Então, se a gente coloca o menos em evidência, ele está dizendo o seguinte, se você mudar a ordem dos dois, não importa, o número que resulta é o mesmo, tá bom? Então, a gente pode simplificar o sinal, fica y1 menos y2, x1 menos x2. Esse aqui é o nosso número A, o nosso coeficiente, nossa taxa de variação. Por isso ele recebe também o nome de coeficiente angular. Por quê? Porque se você sabe a inclinação que a reta forma com o eixo x, o coeficiente A, ele é a tangente desse ângulo. Ok? E se ele é a tangente desse ângulo, então, aí por isso aparece o nome. Então, coeficiente angular está relacionado ao ângulo que a reta forma com o eixo x, tá bom? Então, por isso o A recebe o nome de taxa de variação, porque a gente escreve realmente como uma taxa de variação aqui em cima, fazendo essa divisão. Ou também escreve ele, né, enxerga ele como a tangente de um ângulo, por isso coeficiente angular, tá bom? Então, por isso aparecem esses dois nomes para ele. Então, daí que sai o nome coeficiente angular. E é dessa equação aqui de cima que sai o nome taxa de variação. Px, né, taxa de variação. O colega aí atrás, outra hora, comentou, então, a função ser crescente ou decrescente, justamente depende desse valorzinho do A, tá bom? Então, assim, quando a tangente é positiva, ou seja, se ela está no primeiro quadrante, o ângulo está entre 0 e 90, sem ser 90, porque a tangente de 90 não existe, ela é crescente, a nossa função está crescendo. Então, quando o A é positivo, quer dizer que a nossa função é crescente. Então, dependendo do sinal do A, a gente diz que a função ela é crescente ou decrescente, ok? Então, se a gente tem uma função f de x do tipo ax mais b, então, dependendo do sinal de A, se o A é positivo, então, isso significa que o ângulo ele é menor do que 90 graus, tá bom? Porque o A é a tangente do ângulo, é positivo. Então, a gente diz que a função f é crescente. Um exemplo a gente viu na aula de hoje. Então, exemplo, y igual a 2x menos 1. Essa função, o A é positivo, ela é crescente. Se o A for negativo,
então significa que o ângulo está entre 90 e 180. A inclinação dele é diferente, é nesse sentido. Então, o ângulo está entre 90 e 180. A função f é decrescente. Então, para a gente poder finalizar a aula, só um exemplo, dá um exemplo. Y igual a menos 3x mais 2, por exemplo, ok? O A é negativo, vale menos 3, portanto, a nossa função é decrescente. Então, lembrando, ser crescente significa o quê? Que se o x aumenta, o valor de f de x aumenta, ok? Então, significa que se o x aumentou, o y aumenta. E decrescente é justamente o contrário, né? Se o x aumenta, o y diminui. Ou se o x diminui, o y aumenta, tá bom? Essa é a definição de crescente. Com isso, a gente encerra a aula, encerra também o capítulo, tá bom? Esse era o capítulo de função afim, vocês podem ver que são curtinhos. Para não ficar botando muita lista de exercício, igual eu fiz lá na primeira aula, ficou parecendo que tinham 4 listas de exercício. Mas, na verdade, eram pedaços de exercícios que estavam espalhados ao longo do capítulo. Então, eu juntei um, juntei outro. O que eu fiz para essa lista da aula de hoje? Eu compilei todos num único arquivo, tá bom? Vocês vão ver lá que tem exercícios resolvidos e exercícios propostos. Então, tem exercícios resolvidos também, tá? Mas, essencialmente, era esse o conteúdo da aula de hoje. Como eu falei ao longo da semana, eu vou deixar para vocês a gravação de funções quadráticas, tá bom? Também deve durar uns 30 minutos, 40 se muito. E aí, com isso, a gente paga uma dessas aulas atrasadas e aproveita o fato de não ter aula semana que vem, vocês poderem receber só atividades assíncronas, tá bom? Perguntas, comentários? Nenhum comentário? É matemática, né, professor? Complicado. O curso... mas esse curso, assim, ainda é uma preparação que fazem para o cálculo, né? Tem lugares que nem fazem isso, né? Já põe o aluno direto no cálculo, onde vocês vão lidar com essas expressões, como eu falei ali agora, f de x, 1 menos f de x2. Eu fui aluna do primeiro semestre, da primeira turma do IF. Uhum. Aqui em Lusiânia? E aí era diretão no cálculo. Foi um dos motivos de eu ter desistido. Então, essa revisão é importante. Foi aluna do Silvio, do Jorge, de quem você foi? Do Silvio. Silvio é um conhecido meu de longa data. Né? Pois ele foi meu professor. A gente começou com ele era o diretor. Na José época Carlos. era o Zé Carlos, isso. Uhum. A gente começou com o Zé Carlos, aí como o Zé Carlos estava muito sobrecarregado, acabou que precisava de outro professor e passou para o Silvio. Isso. Isso deve ser mais ou menos agosto de 2010, né? Foi por aí. O campus começou em julho de 2010, eu sou aqui desde janeiro de 2011, então... Mas, assim, essa foi uma reformulação feita justamente porque cálculo, por natureza, tem uma reprovação grande, né? Uhum. E aí a gente se deparava por diversos motivos, alunos que tinham muita dificuldade no cálculo, mas por apresentar dificuldades em funções. Aí qual a ideia do curso de matemática elementar? É um curso essencialmente sobre funções, é um curso de primeiro ano do ensino médio, né? Então, assim, relembrar funções mesmo, porque vai ser essencial no cálculo, né? No cálculo. Uhum. Isso. O duro é quando entrar em trigonometria, aí sim. Mas então eu comentei até eu deixei um vídeo sobre orientações lá atrás. Eu comentei então que
num curso regular, se tivesse todas as aulas, a gente falaria sobre isso, né? Mas não haverá tempo para, nesse curso, falar sobre trigonometria, né? Mas é importante, eu recomendo, por exemplo, a gente está usando o volume 1, né, dessa coleção de Fundamentos de Matemática Elementar, a leitura também do volume 3, que fala de trigonometria. Uhum. Vamos tentar. E aí você voltou agora, depois de 10 anos mais ou Muitos menos, anos. voltou para poder cursar? Eu tinha começado, quando eu iniciei da outra vez, era análise e desenvolvimento de sistemas. Ainda era nível tecnológico. Sim. Aí eu estava ficando com falta nas aulas, porque eu trabalhava em Brasília e o professor ele não quis entender. Então, o seu amigo Silvio mesmo. Sim. E aí ele não quis entender que eu não conseguia chegar na hora. Eu trabalhava em Brasília, vinha correndo, mas não chegava na hora, não tinha como. Aí eu acabei desistindo. Então, assim, esse foi uma reformulação feita, né? Porque é o seguinte, o antigo curso de TADS, ele entrava já no primeiro semestre, se não me engano, com o cálculo 1. O curso de Química sempre teve esse matemática elementar. Em geral, as faculdades chamam de pré-cálculo, então sempre teve. Né? E aí, depois, quando a gente faz a reestruturação do curso, que ele vira até bacharelado, eles passaram a ter o matemática elementar também, só que lá ocorre um semestre sim ou não, porque o curso é anual, né? É anual? É anual. Lá no bacharelado, o curso, a entrada é anual e aí as disciplinas são anuais, né? Então, assim, não tem matemática todo semestre, não tem cálculo todo semestre, porque é um sim e um não, né? Entendi. Pelo curso anual. Ok? Mas vamos torcer para dar certo dessa vez? Professor, eu espero que sim, mas assim, é um pouco complicado essa parte, assim, de verdade, eu estou nesse curso por falta de opção, porque não tem outra opção para mim. Eu só tenho essa opção ou sistema de informação, que é anual, e eu não tive como fazer Enem e tal. Então, Enem de novo, né? Porque esse eu passei pela minha nota do Enem lá.